o que é cortes, né? Cortes é cortar a peça, né? Realmente, tá, pessoal? Mas qual é a função disso, tá? Temos duas vistas aqui, ó, da mesma peça, que é essa bucha aqui no meio que está aparecendo a serra cortando ela, correto? Aqui nós temos a vista antes do corte e aqui eu tenho uma vista depois do corte. O que mudou? Percebam que agora eu tenho umas linhas em ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 45 graus, tá, pessoal? E essas linhas aqui a gente chama de achuras. O que são as achuras? Achuras são os elementos da peça que foi cortada que mostram onde a serra, o elemento cortante, tocou. Todo mundo já cortou alguma coisa na vida? Um pedaço de madeira, de metal, de plástico, né? Um concreto, uma parede. Então, quando vai cortar, quando vai serrar alguma coisa, por exemplo, vou serrar um cabo de vassoura lá. Quando eu serro, se eu olhar para a face onde foi cortada, eu vou ver algumas ranhuras, alguns riscos decorrentes do elemento cortante que foi a serra naquele ato. Certo? Então, para isso a gente faz essas achuras. Achuras é toda a parte da peça onde o elemento cortante, que nesse caso é a serra, tocou no elemento maciço, que nesse caso é o material da peça. Legal? Ok? Aqui tem posição diferente, ó, na posição do ângulo aqui, ó, porque eu tenho duas peças em conjunto aqui. Na verdade, eu tenho uma bucha e tenho uma luva aqui, ó, nessa bucha. Tá, pessoal? Ok? Pode ser assim, aqui uma peça de aço e aqui uma bucha, uma luva de bronze, por exemplo. Tá? Materiais diferentes. Mas a achura só muda a formação do ângulo aqui decorrente porque são duas peças separadas, né? Elas não são uma única peça. Certo? Ok? Outra coisa também, ó, por que fazer o corte? Só para me mostrar as achuras? Não, não é isso. Tá? O corte é para facilitar o entendimento da peça. Por quê? Até então a gente fazia o quê? Linhas tracejadas para mostrar os elementos internos da peça. Com o corte, eu retiro essas linhas tracejadas. Percebam agora que eu só tenho linhas contínuas. Ok? E lá eu tenho, olha quantas cotas eu tenho antes de cortar. 1, 2, 3, 4. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então facilita também na hora de eu dimensionar a peça. Porque se vocês estão lembrados, eu falei com vocês a respeito das cotas, eu vou lembrar depois também e agora, que a gente deve evitar cotar linhas tracejadas. Percebam aqui que eu não tenho nenhuma linha tracejada cotada, então isso a gente considera errado, cotar linha tracejada. Então a gente não cota. E aqui, como são tudo linhas contínuas, facilita a cotagem da mesma. Beleza, pessoal? Então, praticamente o corte é para isso, tá? Para demonstrar os elementos internos de uma melhor forma e para facilitar na hora do dimensionamento também. Certo? Então, aqui, ó, este tipo de corte representa a peça cortada em linha reta por toda a sua extensão, sendo na posição vertical ou horizontal. Né? Então, aqui está cortando na horizontal ou pode cortar também na vertical. Ok, pessoal? Isso aqui a gente chama de um corte total, tá? Porque ele atravessa toda a extensão da peça, passando, né, pelo centro dela. Então, aqui, ó, o corte sempre vai ser no centro do elemento que eu quero mostrar, que nesse caso aqui é o centro da peça também. Tá? Se a furação fosse mais para o lado, eu ia fazer um corte no centro da furação que está aqui mais ao lado. Beleza? O corte não necessariamente tem que ser no centro da peça, e sim no centro do elemento que eu vou demonstrar. Beleza? Vamos lá então? Continuando? Aqui, ó, corte. Aqui eu tenho um tipo de corte, corte total. Certo? Corta em linha reta por toda a extensão, sendo na posição vertical ou horizontal. É um corte total. Então, aqui, ó, posição horizontal ou vertical. O corte é representado também por uma linha traço-ponto, a mesma linha de centro, só que nas extremidades ela fica mais grossa. Tá, pessoal? Então, aqui, claro, o elemento está no centro da peça, então já aproveito a linha de centro para usar como linha de corte também. Correto? E aqui eu engrosso um pouco a linha só para delimitar esse corte e boto essas setas aqui, ó. A. Por quê, pessoal? Eu uso letras do alfabeto, tá? A, B, C, D. Então, se eu tivesse outro corte aqui, por exemplo, se eu cortasse aqui na vertical e botasse as setas, ia ser BB. Então, eu tenho um corte AA e um corte BB. Se eu tivesse outro corte CC, DD e assim vai, certo? Por que duas letras iguais? Porque ele começa numa posição e termina na mesma posição.
ele vai sempre na horizontal, ele não muda o trajeto dele, tá entendendo? Se eu viesse para cá e descesse, eu teria um corte AB, ou subisse, AB também, tá entendendo? Porque eu mudei a direção. Nesse caso, eu não mudei a direção, então é um corte de letras iguais, A, certo? Aqui eu indiquei o corte e aqui eu representei o corte. Embaixo da vista cortada eu escrevo corte AA para a gente se situar no desenho aonde que eu estou representando, indicando esse corte na peça. Se vocês lembram, já viram, né? Ou tenham a oportunidade de ver, peguem o projeto de uma casa, certo? O projeto de uma casa geralmente tem bastante letras, A, B, B, C, C, são bastante cortes, porque tem bastante detalhes. Então, é onde a gente observa mais isso. Ou peças, né, mecânicas muito complexas. Tá, pessoal? Ok? Então, corte AA é porque ele começa numa direção e termina na mesma direção. Certo? Olhando para a vista superior aqui, nesse caso frontal, né? Aqui seria a superior e aqui a frontal, então frontal e superior. Percebam que eu não estou mostrando as furações. Por quê? Porque a intenção aqui minha é demonstrar esse elemento aqui, ó, certo? Daí eu fiz um corte total nele aqui e estou demonstrando ele. Aqui eu não mostro os tracejados, eu só vou mostrar a achura decorrente da parte da peça onde a serra tocou, onde tem material maciço. Então aqui, ó, tocou aqui, ó, material maciço, aqui não tem material. Tocou material maciço, então a achura, não vai achura porque não tem material, e a achura também porque tem material, certo? Como que eu vou representar essas furações, então? Eu representaria na vista lateral esquerda, tá? Sem corte com as furações ali. Beleza, pessoas? Ok? Então, essa é uma alternativa, tá? Ou a gente desenha sem corte, ou a gente utiliza o corte para melhorar a visualização também. Certo? Lembrando que o corte é fictício, tá, pessoas? O corte é só para representação em desenho. Na realidade, eu não vou cortar a peça, né? Eu não vou ter uma peça bipartida, eu vou ter uma peça inteira. Vou produzir a peça inteira, não vou produzir ela e serrar ela no meio. Não é isso. O corte é somente para desenho, certo? Não é para aplicação real do processo produtivo. Legal? Ok, então? Então aqui nós temos um corte total. Né? Total porque ele passa toda a extensão da peça em uma única direção. Beleza? Legal? Vamos seguir então? Aqui, meio corte. Meio corte, na verdade, é um quarto da peça, certo? Se a gente analisar aqui, ó, o meio corte é um quarto da peça. Ó, tem 1, 2, 3, 4 pedaços. Eu divido a peça em 4. Ó. 1, 2, 3, 4. O meio corte seria esse 1/4 aqui, ó, da peça. Eu realizaria aqui. Isso aqui eu tiraria fora. Correto? Então, quando que eu utilizo o meio corte? Quando eu tenho simetria. O que é simetria? Um lado igual ao outro. Um lado igual ao outro. Tá? Então, não há necessidade de fazer um corte total. Posso fazer o meio corte. Aqui muda-se as letras. Percebam, ó. Vem para cá e desce, ó. Horizontal e vertical. Ok? Então, muda a direção. Então, eu mudo as letras A e B. Certo? Se eu tivesse outro corte, ia ser C e D. E assim vai. Legal? Percebam que na vista onde eu represento o corte, apenas um lado vai ser representado. O outro lado ele fica como se a peça tivesse vista ela por fora, né? Somente por fora. Pode ver que nem tracejados aparecem aqui, ó. Correto? Por quê, pessoal? Como é um meio corte, o meio corte significa o quê? Que a peça tem igualdade de lados. O que eu tenho desse lado aqui, eu vou ter desse. Então, se eu vejo um furo aqui, nesse lado eu também tenho. Se eu vejo um início de um rebaixo com uma furação, nesse lado eu vou ter esse início de rebaixo com o restante da furação também. Então, a gente não faz linhas tracejadas no lado onde não foi cortado. Apenas demonstra o meio corte de um dos lados e do outro lado a peça fica nua, né? Como se estivesse observando ela de fora. Legal? Então, essa é a situação do meio corte. Só vamos voltar aqui, ó. O que é por que a seta aqui está apontando para cima? Porque é a parte da peça que eu vou representar em corte. Eu vou subir, eu vou botar ela lá para cima aqui, ó. Por exemplo, aqui a vista frontal. Né? Eu indiquei na vista superior e vou representar na vista frontal. E essa vista frontal é em cima da superior. Mesma coisa aqui, ó.
A seta está aqui no B. Então, eu representei na superior e represento lá na frontal. Legal? Por isso a seta. Antes, né, na anterior, eu tinha uma seta para cá, né, duas setas, uma aqui e a outra aqui. E onde eu representei a peça cortada foi na vista frontal. Então, foi na vista acima da superior. Se a seta estivesse para baixo, a representação teria que ser feita aqui embaixo. Aqui. Legal, pessoal? Então, tem que tomar consciência disso também. A seta aponta a referência que eu vou representar em corte a peça. A parte da peça que eu vou representar em corte. Legal? Vamos ver outro tipo de corte agora. Ó, aqui nós temos a relação de uma seção, né? Um corte em seção, ou um encurtamento, vamos dizer assim, de uma peça. Ela é muito longa, a gente faz um encurtamento. Então, por exemplo, essa peça aqui, bem provável que ela tenha uma dimensão de comprimento muito elevada, certo? Que não é proporcional às partes que ela tem aqui nas extremidades. Então, por exemplo, ela pode ter 5 metros aqui de comprimento, e aqui é um normal, é alguns centímetros, tá, essas bases, certo? Então, a gente faz o quê? A gente faz uma ruptura, né? E meio que encurta esse processo, tira uma parte desses 5 metros aqui, aproxima as duas e só demonstra a seção para a gente saber que tipo de seção que é essa base aqui, certo? Então, é uma seção oblonga, né? Ela tem as extremidades em curvatura, em raio, né? E a parte central reta. Correto, pessoal? Então, isso é um processo também de corte. Pode ver que aqui que eu demonstro a achura também do elemento. Legal? Então, é um processo que a gente pode usar, está utilizando, né, em processo de peças muito compridas, muito longas. Beleza? Para facilitar no processo. Então, eu mantenho o dimensional da peça, certo? Das bases laterais aqui, né, dessa largura também, só porque eu diminuo o comprimento dela através da execução desse encurtamento e a apresentação do tipo de seção. Legal? Fechou? Vamos lá, seguindo. Ó, aqui tem um exemplo de meio corte também, de uma peça em 3D, né? Para vocês terem ideia. Então, foi aquele 1/4 de peça. Ó, veio aqui, horizontal e depois vertical, né? E aqui está demonstrando a peça, as bases cortadas, tá, pessoal? Aqui é só uma demonstração, não é uma representação na vista, né? Aqui está sendo representado no 3D ainda, só para vocês terem mais uma noção aí do meio corte. Bom, pessoal, aqui agora a gente vai ver a parte do corte composto. O que seria um corte composto ou corte total composto, tá? Eu vou mostrar para vocês que dá para a gente representar no mesmo corte dois elementos de centros diferentes, como esse rasgo aqui e as furações. Como que a gente vai fazer isso? A representação já está aqui em cima, eu só vou mostrar para vocês a indicação. O que a gente vai fazer? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou começar por aqui, ó. Faço aqui, ó. Traço o ponto, né? Ele vai passar por aqui, ó. Aqui. Aqui ele sobe, ó. Vai vir para cá, né? Daí depois ele vem aqui, vai subir isso aqui, desce aqui, vamos descer ele aqui, ó. Certo? E depois vem para cá. Ó. Aqui. Aqui eu vou pegar e fazer as setas. Ó, faço a seta aqui. Ó, ficou meio errado ali a seta ali, né? Aqui. E vou botar aqui, ó. A e A. Então, isso aqui é um corte total composto AA. Por que AA? Porque ele iniciou num sentido e terminou no mesmo sentido, certo? Ele fez esse processo aqui, ó. Correto? Então, ele fez aqui, ó. Vamos botar de vermelho aqui o que ele fez, ó. Ele veio aqui, deixa eu engrossar aqui a ponta aqui, ó. Ele veio aqui, subiu, passou por aqui toda a extensão, desceu e terminou aqui. Legal? Então, é um corte composto. Por que composto? Porque ele está composto de dois elementos de centros diferentes. Aqui tem um centro e aqui tem outro centro. E lá em cima está sendo representado esse corte. Então aqui, ó, achura, porque material maciço aqui, achura, porque tem material maciço aqui também e aqui, né? E onde eu não tenho achura é o elemento vazado, ó, do rasgo e das furações. Beleza? Então esse é o corte composto. Então é aquela mesma peça que a gente tinha aplicado aquele corte total, certo? Onde daí naquele caso a gente
ia ter que fazer a vista lateral esquerda para representar a furação. Nesse caso aqui não há necessidade. Eu fiz um corte composto onde eu estou demonstrando todos os elementos internos dessa peça. Beleza, pessoas? Tranquilos? Seguindo, então? Legal? Então, traço o ponto, né, para indicar o centro, mas também indica a linha de corte. As setas indicando a posição da vista que eu vou representar em corte e a letra A e A para indicar o tipo de corte que eu estou usando. Sempre que é duas letras iguais é porque é corte total, certo? E nesse caso aqui é um corte total composto. Composto porque tem dois elementos ou mais, né, representados e ambos possuem centros diferentes. Legal? E aqui nós temos o corte mais simples de todos, né? Mais fácil, certo? Mas é um corte que eu não posso aplicar em qualquer peça, né? Apenas em alguns detalhes, que é o corte parcial. O que é o corte parcial? Ele é utilizado de uma linha de ruptura. Então, na verdade, eu tenho uma vista só, essa peça é uma peça cilíndrica, eu tenho uma vista só e fiz uma linha de ruptura nela, como se estivesse arrancando um pedaço, ó, dando uma mordida nela e arrancando um pedaço desse elemento. E eu vou observar por dentro, ó. Podem ver que aqui era tracejado, né? Quando eu arranquei, agora eu estou vendo, então é linha contínua. Ó. Aqui, como agora eu não arranquei mais, não estou vendo mais, é linha tracejada, certo? O mesmo processo aqui, ó. Aqui é tudo tracejado. Por quê? Porque eu não arranquei essa base, eu arranquei essa base aqui de cima. E aqui é a chura, porque é onde é o material maciço da onde eu arranquei. Legal, pessoal? Então, é outra maneira. Ó. Pode ver que eu estou cotando tudo aqui, ó, os diâmetros, né, puxando uma linha de extensão em relação a esses elementos que não estão tracejados, estão contínuos, certo? O 12 representa o diâmetro desse furo total. O 18, o diâmetro desse rebaixo total. O 24, desse outro rebaixo. E assim o 32 da peça toda. Legal? Então, aqui, ó. Uma vista só representa todas as dimensões que a peça possui, a necessidade, né, que eu preciso para executar a peça real, né, executar a peça na prática. Legal? Então é um tipo de corte também. Então nós aprendemos hoje o corte total, passa toda a extensão da peça, tanto na horizontal quanto na vertical, certo? Ou transversal, né, e longitudinal, como vocês querem também, tá? Meio corte, certo? Que ele trabalha na horizontal e vertical, né? Transversal e longitudinal, certo? O corte composto, ou corte total composto, que ele é composto de dois elementos de centros diferentes ou mais, e o corte parcial, que é através de uma linha de ruptura, certo? Esse corte aqui eu posso muito utilizar em algumas peças, um corte total, por exemplo, e tem um detalhe da peça que não deu para mim aplicar um corte total, fugiu daquele meu corte, eu posso pegar e aplicar um corte parcial lá para representar aquele detalhe, sem problema algum. Tá? Eu posso ter misturas de cortes em uma peça só, sem problema. Geralmente é sempre um corte total e um parcial, meio corte e um parcial. Né? Geralmente é sempre assim, o parcial que entra junto com outro corte. Tá, pessoal? Dificilmente tu vai ver uma peça que tem um corte total e um meio corte. Acredito que nem exista isso. Valeu? Vamos lá, então? Entrando na cota aqui, vamos recapitular. Isso aqui, eu acho que eu já passei para vocês também nas aulas aqui, nas anotações, né? E passei em sala de aula também. As cotas. Então, o que eu tenho que identificar nas cotas? Linha de extensão e linha de cota. Linha de extensão, que puxa da peça, e a linha de cota com as setas para representar o numeral. Na vertical, o numeral sempre à esquerda da linha de cota ou dentro da linha de cota. Na horizontal, o numeral sempre acima da linha de cota ou entre a linha de cota. Né? Daí eu apago aqui um pedaço da linha de cota e boto o numeral ali dentro. Apago e boto o numeral ali dentro. Legal? As setas ou somente aqueles traços em diagonais para representar o limite da medida. E nunca se toca a linha de extensão na linha de peça. Certo? Diferentes unidades de medidas. Sempre que não tem unidade de medida num projeto metal mecânico, as dimensões estão em milímetros, porque a gente usa BNT, sistema métrico. E quando não é milímetro, eu estou representando a unidade de medida, que nesse caso aqui é a polegada. Certo? Sempre que possível, as dimensões parciais
da peça e as dimensões totais, né? A dimensão parcial da peça, então isso aqui é a dimensão parcial, e o total de 40, falta ainda esse pedaço aqui. Com 40 menos o 23, eu tenho, né, a outra parte aqui, certo, pessoal? Beleza? Aqui daí dá 17, né? 17 com 3, 20, mais 20, 40. Então, subtraio aqui. Estaria errado se eu puxasse uma linha de extensão aqui, ó, e uma linha de cota e botasse o 17 aqui? Não, não estaria errado, certo? Ia facilitar, de repente, o trabalho de quem ia produzir essa peça. Estaria errado se, caso eu repetisse essa cota. Por exemplo, se eu tivesse o 17 aqui e colocasse ela aqui também. Daí sim, estaria errado, porque eu estou repetindo cota de mesmo elemento, certo? Ok? Se aqui fosse 10 e aqui fosse 10 também, não ia ser repetição de cota. Tá? São elementos diferentes. Mas no caso aqui foi 11, né? Só estou dando um exemplo. Certo? Agora, eu não posso repetir cota de elementos iguais. Eu posso repetir um valor. Ter 10 aqui, ter 10 e 10 aqui. Eu só não posso repetir para o mesmo elemento. Tá, pessoal? Então tem que ter consciência disso. Ok? Aqui, né, o 28, para chegar nesse outro ponto aqui, né, daí falta 12. Né? 20, 30, 38, 39, 40. Vai faltar 12 aqui, certo? Porque 28, 40 menos 28 sobrou 12. Estaria errado se eu botasse o 12 aqui? Não estaria errado, não. Poderia colocar. É aquilo. Sempre é bom botar as cotas parciais e a total também, certo? Para facilitar na hora da produtividade. Legal? Ah, essa cota aqui em polegadas, isso aqui em milímetro, quanto é que eu vou saber aqui? Daí entra a parte de conversão, né? 1 polegada, certo? Aquilo que eu já passei para vocês. Se vocês acharem interessante, né? Vamos anotar aqui, ó. 1 polegada, certo? Ó, 1 polegada é igual a 25,4 milímetros. Certo? Vamos ver aqui. Ali, ó. 25,4 milímetros. Então, daí faz a conversão, né? 5/8 vezes 25,4, tá? Vai dar ali o tanto que é em milímetro, certo? Subtrai de 11, tu tem aquele pedaço ali. Mesma coisa aqui, 7/8 vezes 25,4 para transformar para milímetro e menos 10 tu tem essa outra parte aqui. Legal? Ok? Mas não está errado a mistura aqui, tá? Eu só tenho que representar a unidade de medida que referencia aquele valor ali. Ok, pessoal? Tranquilos? Aqui, sempre que cotar furações, detalhes internos da peça, eu sempre tenho que cotar do centro para a extremidade, ou de centro a centro. Se tivesse outra furação aqui, eu ia cotar do centro dessa furação para o centro dessa aqui. Aqui está tudo ok, ó. O 25 é do centro até a extremidade e o 20 do centro até a extremidade também. Certo? Então está tudo certo. Sempre cotar da menor para maior, nunca da maior para menor, porque senão vai cortar a linha de extensão com linha de cota, vão se esbarrar aqui. Nesse caso não tem como se esbarrar, tá? Então sempre da menor para maior, ó. Menor para maior, vai se abrindo, não vai se diminuindo, certo? Aqui eu tenho uma referência de diâmetro, porque eu estou pegando a linha de cota de uma extremidade à outra da circunferência passando pelo centro dela, então é 19 milímetros de diâmetro. Aqui é a altura, a largura, e aqui o comprimento, que é 70, e a largura de 50. Legal? Então, com essas dimensões aqui, eu consigo executar essa peça. Fechou, pessoas? Aqui tem uma peça mais complexa, né, que a gente apresentou para vocês também, mais cheio de cotas, mas percebam que eu não tenho repetição. Por mais que sejam iguais, não são de mesmo elemento. Tá? Ah, eu contei o 23 aqui. Um 7,5, mas eu não tenho o total da peça, então obrigatoriamente eu tenho que cotar aquele 7,5 lá também, porque eu não sei se realmente lá vai ter a mesma medida que aqui. O 23 é a distância de um centro ao outro, tá correto, e depois o 7,5 é do centro até a extremidade. Então ambas as cotas estão corretas. O 5 é de uma extremidade à outra, passando pelo centro, diâmetro, e raio é do centro até a extremidade da circunferência. Então aqui somente 4 milímetros o raio de uma circunferência de 8 milímetros de diâmetro. Então o raio é a metade do diâmetro, certo? Se o raio é 4, o diâmetro vai ser 8, né? Se o raio é a metade do diâmetro, 8 dividido por 2 dá 4. Certo, pessoas?
Essa circunferência aqui ó, tem um diâmetro de 20, né, porque o raio dela é 10. Essa aqui tem um diâmetro de 10, está aqui, constando. Percebam que essas furações em tracejado não estão sendo cotadas, porque estão em linhas tracejadas, e a cota está aqui em linhas contínuas, sendo representada nessa vista. Certo? Ok? Beleza. Fechou, então? Então, pessoas, aqui nós temos mais um exemplo, certo? Onde eu tenho aqui ó, a cota da largura e do comprimento, né, e da largura desse elemento interno, e também a cota em relação ao centro, né? Lembrando que eu nunca vou cotar da extremidade do elemento para a extremidade da peça, certo? Eu sempre vou em relação ao centro, tá? Sempre elementos internos cotados em relação ao centro desse elemento, ok? As outras vistas aqui com as cotas, tudo correto, sem repetição. E é isso aí, para finalizar, né, mais uma aula aí para vocês.